Partido dos Trabalhadores aqui do Tupã-Siretã junto conosco. Está aqui a vereadora Jocilene Aquino, está aqui o vice-presidente do partido, o Cristiano Aquino, e também a presidente, a Eliane Mantelli, para a gente conversar um pouco sobre o ano de 2022, a avaliação dele, da eleição, do resultado, expectativa aí do novo ano, do novo governo, de novas gestões, né, de novos mandatos, né, tanto deputado estadual quanto federal, Senado, governo do Estado, presidência da República, e é claro que isso tudo tem reflexo. E para quem acompanhou a política em Tupã-Siretã sabe que nós tivemos aqui, especialmente na questão presidencial, uma eleição extremamente próxima, né, muito aguerrida, né, uma diferença percentual muito pequena no primeiro e também no segundo turno, e nacionalmente não foi diferente, né? E é claro que nós temos também aqueles parlamentares que estão mais vinculados por Tupã por terem tido uma expressiva votação aqui junto à nossa comunidade. E o Partido dos Trabalhadores tem aqui em Tupã-Siretã, quanto para deputado estadual quanto para federal, expressiva votação em seus candidatos. E a gente vai começar, é claro, pela Eliane Mantelli, que é a presidente do partido, a quem a gente saúda com um bom dia. Obrigado pela gentileza que, atendendo ao convite que nós fizemos a todos os partidos, vocês estão aqui também presentes. Bom dia, Eliane. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a quem nos acompanha na rede social. Obrigada pelo convite ao partido para a gente estar aqui. E foi um ano muito intenso, né, para os partidos políticos esse ano, devido à eleição, o que também é uma coisa é muito importante para o país, né, porque é o exercício da democracia, da participação, da escolha do cidadão. Então, esse ano, especialmente devido a tudo que a população do Brasil vinha vivendo, né, foi uma eleição intensa. E nós queremos aqui agradecer a nossa comunidade de Tupã-Siretã pela expressiva votação dos nossos deputados. Se a gente olhando nossos deputados, os 2 deputados federais mais votados, o Marcon e o Pimenta, estão entre os 4 deputados mais votados aqui do município, né? Isso é muito importante, eles têm um vínculo grande conosco, com a comunidade de Tupã-Siretã, e a gente sabe que eles vão continuar nessa ligação, e por isso também eles foram votados. E também mostrando também o quanto o nosso partido se preocupa e cuida da população também da nossa cidade, do município de Tupã-Siretã. E também, enquanto a eleição presidencial, né, foi um ano diferente, apesar de tantos anos de eleição. A gente foi uma disputa, como você disse, acirrada, mas foi importante, né? E como o nosso presidente eleito disse, né, foi a vitória da democracia. Se nós olhar o Partido dos Trabalhadores, das 9 eleições, depois da redemocratização, 5, né, o Partido dos Trabalhadores venceu. E se a gente percebendo isso, a gente vê o quanto este ano foi novamente intensa. E a vitória do povo, da comunidade no geral. E aqui no município também, apesar de acirrada, mostrou a força do nosso partido, mas não só a força do partido, mas a força daqueles que querem um Brasil para todos, onde todo mundo possa ter acesso, oportunidades, e acho que a gente está, como toda a comunidade, nessa perspectiva, né, na perspectiva da esperança, de uma vida melhor para a população do Brasil, né, para a população brasileira. Eu estava olhando os números aqui, o Marcon teve 1.405 votos, o Pimenta 1.208, foram o segundo e terceiro mais votados, eu acho, né? O mais votado foi o Pedro Westphalen e depois foram eles. Isso. Né? É uma expressiva votação. Já para deputado estadual, o Adão Preto Filho teve 1.038 votos e o Frei Sérgio 986. O Frei Sérgio não foi eleito, né? Não foi eleito, não mas aqui no município foi uma expressiva votação. Uhum. A gente, olhando para os nossos deputados, o partido teve uma votação bem importante dentro do município. Perfeito. Eu acho que até... Quem foi o deputado mais votado em Tupã-Siretã? O Catite, claro. É normal, natural, até para um candidato local aqui assim, né? Na questão estadual, nós também tivemos uma disputa muito acirrada no primeiro turno ali, pela segunda vaga, né, que estava muito, muito próximo. Né? Como é que foi aqui em Tupã-Siretã a votação do Partido dos Trabalhadores para o governo do Estado? Foi muito boa, nós ficamos, se não me engano, a gente ficou muito bem. Não ficou em segundo, não. Terceiro, mas bem empatado, né? Empatado, muito
ficou muito parelha, como se diz, né? E a nível do estado, então, era também aquela, sempre, né? A gente ficava na dúvida até o último momento. A diferença acho que foi 2.000 e poucos votos. Exatamente, né? No estado, né? No estado. Foi pequena diferença, né? Então, isso mostra também o quanto a importância, né? O companheiro Edgar, que nunca tinha concorrido a governador, também mostrou uma grande força, né? É um companheiro importante e não é pelo fato também dele como deputado, quanto ele trabalhou pela nossa comunidade, né? Tanto a comunidade de Tupã-Siretã como a comunidade do Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida. E aí no segundo turno, como é que o PT de Tupã-Siretã se posicionou? Porque aí o candidato de vocês não estava presente, para o governo do estado, né? Não estava presente. Né? E havia duas figuras ali, o Eduardo Leite e o Onyx Lorenzoni. Né? Houve alguma opção de vocês para algum desses candidatos para apoiar? Houve. A gente sempre avalia essas questões porque é importante a gente ver o que naquele momento, o que seria melhor para a nossa comunidade. Talvez não o ideal e nem o que a gente quisesse, mas a gente precisa votar, porque é o espaço da escolha e a gente precisa olhar para a comunidade, né? Para a população. É isso que o partido o partido traz para a gente, né? Quando a gente a gente participa de um partido político, a gente quer olhar e atuar para a comunidade, né? Então a gente fez isso no segundo turno, a gente olhou o que seria adequado para a nossa comunidade, uma conversa do partido aqui local, né? A gente viu a nível de estado que algumas pessoas, algumas figuras do partido se posicionaram publicamente, outras o partido deixou também um pouco mais livre para a população, né? Mas nós também fizemos a nossa escolha local aqui. Que foi? O Eduardo Leite. Ele teve uma expressiva votação em Tupã, 70% dos votos, né? Foram para ele, quer dizer, houve um somatório. A maioria do voto do Esse sim PT, ganhou com maioria, né? Houve também um somatório de apoios, né? Exatamente. De vários segmentos da nossa sociedade aqui apoiando. Já para a presidência da República, nós tivemos uma votação muito parelha, tanto no primeiro quanto no segundo turno, né? A gente teve ali no segundo turno, deixa eu só conferir aqui se o Bolsonaro teve 51,6 e o Lula 48,40 no segundo turno. Mas no primeiro turno, deixa eu achar aqui o primeiro turno, onde é que está? Agora eu perdi aqui, onde é que está o meu primeiro turno? Está para governador. Foi o Lula. Foi o Lula que venceu, só que eu queria dar o percentual. Mas foi uma diferença assim, tipo 51, 52, a 48, 49. Alguma coisa muito próxima, assim, né? Quer dizer, a nossa cidade está dividida para a presidência da República. Exatamente, dividida, né? Mas é uma coisa importante, Miguel, que eu acho que isso... que sempre no nosso município tem tido assim essa disputa, né? Mas é uma coisa importante que a gente tem que ver, que nós vivemos a democracia, a gente faz a escolha, mas quem ganha governa para todos, né? Então, isso é uma fala que o Lula tem feito, que ele diz que vai governar para toda a população. E isso é importante. Está dividida, mas agora nós elegemos e nós vamos, né, com esperança e acreditando que vai fazer um bom governo para toda a comunidade, para toda a população. Porque nós somos um só Brasil. E isso é importante. E nós somos uma só Tupã-Siretã. Então, o resultado da eleição, ele deve ser respeitado, né? Porque foi a partir do voto, da escolha da população, apesar dessa diferença pequena, né? Mas foi a vitória. Agora eu achei aqui, o Lula teve 49,42% dos votos no primeiro turno e o Bolsonaro 44,46%. Quer dizer, o Lula teve quase os 50% ali no primeiro turno, o Bolsonaro 44%. O Lula manteve a sua votação praticamente no segundo turno e o Bolsonaro somou. A que vocês atribuem essa soma do Bolsonaro? Tinha mais candidatos no primeiro, né? E acho que isso que foi essa escolha ali no final, né, da população. Perfeito. Quer dizer, os eleitores no Lula mantiveram. A votação dele. Para o Senado, como é que foi a votação do PT aqui? Foi, se não me engano, ficou em segundo lugar o Olívio Dutra. Perfeito. Eu estou sem os senadores aqui. Foi o primeiro... Mourão. Pois não. Bom, nós estamos conversando com a Eliane Mantelli, avaliando essa questão do segundo turno, fiz alguns questionamentos a ela e gostaria de ouvir a vereadora aí, a Jocilene, com relação
ao processo eleitoral. Depois vamos falar do 2023, mas o processo eleitoral, vereadora, como é que a senhora avalia os resultados, como é que foi o trabalho? Que é evidente que a senhora, na condição não só de integrante do partido, mas de vereadora, também deve ter atuado intensamente na campanha. Enfim, como é que foi essa campanha e o resultado dela aqui em Tupã, no estado e no Brasil, na sua avaliação? Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. Foi, como disse a Eliane, foi um processo muito intenso para todos nós, né? Não só nós do Partido dos Trabalhadores, mas todos os partidos que se dedicaram a pedir o voto, bater de casa em casa e levar uma proposta diferente, como nós fizemos. Quando tu perguntavas para a Eliane como é que a gente fez a escolha do candidato do governo, nós sentamos com os partidos aqui no município. O Ronaldo Machado Salles, do PSTB, esteve conosco fazendo campanha. A Anclaire, do MDB, esteve conosco caminhando pelas ruas da nossa cidade pedindo voto para o Eduardo Leite. Né? Essas pessoas, essas figuras representando seus partidos, declararam voto e apoio ao presidente Lula. Então, da mesma forma, nós, como lideranças do Partido dos Trabalhadores, também abrimos o nosso voto para o Eduardo Leite. E esse ano, como a Eliane falava dessa intensidade, foi um ano intenso na disputa e nas discussões, né? Mas foi um espaço importante. Né? Nós estamos aqui hoje para referendar aquilo que foi decidido na urna. A urna decidiu, as pessoas escolheram. Então, essa é a fala de todas as lideranças no Brasil hoje. Nem todas, né? Claro, mas a grande maioria das pessoas que têm um pouco de sensatez reconhecem o resultado da eleição, reconhecem a eleição do presidente Lula, assim como nós reconhecemos a eleição do Eduardo Leite, que começará o seu governo agora, 1º de janeiro. E 1º de janeiro, para nós, significa um espaço de esperança. Né, uma esperança renovada para que o Brasil possa dar uma guinada naquilo que ele está vivendo hoje e possa trazer bons ventos para toda a população do Brasil. Porque nós, olhando aquilo que nós vivenciamos durante esses 4 anos, nós queremos que as políticas públicas que o governo federal tem que fazer, ele tem que fazer para todos, e em especial para aquelas pessoas que mais precisam. Então, foi um ano positivo para nós, tendo em vista a questão da eleição do presidente Lula, da eleição dos nossos deputados, né, os deputados que têm uma parceria de longa data com o nosso município, tanto o Paulo Pimenta quanto o Marcon têm relações muito próximas com o nosso município e a gente vai, com certeza, manter essa relação, seja na Câmara Federal ou então com o Paulo Pimenta ocupando de repente para frente, né, um posto dentro do governo federal. Os nossos deputados estaduais, o Adão Preto, filho, que se elegeu, né, foi aqui o 2º mais votado no nosso município. Então, um agradecimento especial aos eleitores que, através da nossa conversa, do nosso diálogo, da caminhada que a gente fez na nossa cidade, depositaram este voto de confiança nos nossos candidatos. Mas nós também queríamos ocupar o espaço, Miguel, para a gente fazer uma avaliação também, né, do nosso mandato e falar sobre isso, né? Afinal, são 2 anos, né, fechando 2 anos de mandato na Câmara de Vereadores. O ano passado nós produzimos um material falando sobre aquilo que nós apresentamos, né? A gente sabe que o papel do vereador é um papel muito restrito, né? Projeto de lei, indicação, pedidos de providência, pedidos de informação, e muitas vezes a comunidade não fica sabendo aquilo que nós fazemos. E nós preparamos um material para ser distribuído no início deste ano, do ano que vem, prestando contas daquilo que nós encaminhamos. Nós encaminhamos 5 projetos de lei este ano na Câmara de Vereadores, dos mais variados temas, né? Alguns, inclusive, por o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, esses projetos foram arquivados por uma questão de formalidade, mas como o nosso interesse, o nosso intuito na apresentação desses projetos é de que esses projetos eles venham em benefício da comunidade, nós encaminhamos a indicação para o prefeito para que ele faça, né, a indicação e faça a proposição desse projeto para nós na Câmara, que venha dele. Então, se eu não posso fazer, mas que venha da Prefeitura Municipal. São os mais variados possíveis, né? O cuidado com o meio ambiente, que inclusive foi uma pauta muito levantada pelos vereadores mirins, né, que nós tivemos a sessão, e os vereadores mirins, eles colocaram essa questão e a preocupação com o meio ambiente, com o cuidado com o lixo. Nós apresentamos um projeto falando sobre essa pauta, o cuidado com os animais,
fizemos um projeto de lei para falar sobre a questão da violência contra as mulheres e meninas no ambiente escolar. Então, são projetos que vão ao encontro, né, de assuntos importantes para a nossa comunidade. E também lembrar que, com a ajuda também da Rádio Tupã, nós colocamos o evento da Lei Maria da Penha, né, que foi feita a cobertura pela Rádio Tupã, excelente cobertura. As pessoas tiveram acesso à informação, as pessoas que não puderam estar na Câmara, né, e a Câmara estava lotada, e assim, né, chegou a todos os espaços do nosso município essa discussão que é muito importante, que é a violência contra a mulher. Nós preparamos um material, inclusive, e nesse material a gente faz uma mistura, né, do lado professora e do lado vereadora, né, um mandato participativo e em defesa das mulheres, porque hoje eu estou vereadora, mas a minha profissão é ser professora. Hoje eu sou professora, mas nós temos que juntar as duas partes, e por isso que sempre que as pautas que eu trago para a comunidade de Tupã-Seretã é relacionada às mulheres ou à educação. Né, e não pode ser diferente, até porque cada vereador representa uma parte, né, da população, e acredito que essa parte que eu represento vem desses dois espaços. Não que eu não possa representar outros espaços e outras lutas que se apresentem para o nosso município, mas eu tenho um carinho especial por esses dois assuntos. Também, Miguel, eu gostaria de falar sobre todas as emendas que nós do Partido dos Trabalhadores, a gente trouxe durante este ano, né? A gente somou 460 mil em recursos de emendas, né, parlamentares. 200 mil para o calçamento da Leonora Dutra, 140 mil para o trator que foi entregue para a agricultura familiar. Esse trator já foi entregue, a chave na mão do prefeito. 20 mil que nós projetamos para a construção da sala das Margaridas na delegacia, que nós assumimos um compromisso com a delegada, a doutora Jaqueline, né? E isso tudo emenda do Paulo Pimenta. E uma emenda do Edgar Preto, que veio já, o dinheiro já está na conta da Escola Antônio Silveira para fazer, arrumar a quadra da escola, a cobertura da escola, assim como a escola achar melhor fazer. Então, são compromissos que nós temos com a comunidade e que nós renovamos aqui também o compromisso para o ano que vem. Trabalharemos incansável, tendo em vista que agora teremos o governo Lula para trazer mais investimentos e melhorias para a nossa cidade. Vereadora Juscelina Aquino, fazendo uma avaliação aí do 2022, no aspecto do resultado das eleições e também, claro, naturalmente, no trabalho dela como vereadora no seu segundo ano de mandato aí, junto àquela casa. Cristiano Aquino, vice-presidente do partido e também uma liderança expressiva aqui na nossa comunidade politicamente, nos fala um pouco aí da sua avaliação do resultado das eleições do ano de 2022. Depois a gente vai falar de 2023, mas o 2022 na sua visão, Cristiano. Bom dia. Bom dia, Miguel. Saudar aqui a nossa presidente Eliane, a Josi, nossa vereadora. Em primeiro lugar, dizer da alegria que nós temos no partido, né, de ser dirigidos por mulheres, né? Eu acho que esse protagonismo feminino é algo importante e difícil, né? Mesmo os nossos partidos, durante muito tempo, vão estabelecendo cotas de participação, né? Tanto é que a legislação eleitoral prevê tanto por cento. O ideal será quando nós conseguirmos ter essa participação sem a necessidade de uma imposição legal, né? Então nós no partido tentamos também, né? E isso não é fácil porque essa cultura machista ela está presente em todos os segmentos, né? Então para nós é uma alegria também ter uma vereadora e ter uma presidente do partido, né? Então isso é muito importante. Eu queria fazer esse registro aqui e dizer que nós temos muita confiança nessa direção do nosso partido aqui. Mas sem ser repetitivo, né? Referendar as posições que foram externadas aqui, né? Apenas pontuar que nós vivemos um período, eu sempre brinco que já concorri várias eleições e como candidato, apoiando, enfim, eleições municipais, de cunho estadual, tudo, e nunca vivemos uma eleição tão, digamos assim, com tanta virulência que nem essa que nós vivenciamos nesse último período, né? Porque na verdade, houve um processo, né, que foi instigado, na minha opinião, né, pelo governo, né, um processo de ruptura, né, um processo que, na verdade, criou uma ideia errada de que existem aqueles que são do bem e aqueles que são do mal. E na política, nós sabemos que a construção do bem
é algo coletivo. Ninguém é dono da verdade absoluta. Ninguém é detentor, digamos, de tudo aquilo que é bom, né? Nós sabemos que diferentes partidos, no âmbito local, no âmbito estadual, no âmbito municipal, todos eles têm o seu legado positivo e aquelas questões que eventualmente não são tão boas. E esta é a essência da democracia. A alternância no poder também é algo fundamental. Então, eu diria que a vitória do Lula, ela tem um simbolismo muito maior do que o Lula ser presidente pela terceira vez. Por mais que isso seja algo absolutamente relevante. Porque se nós formos colocar isso num contexto histórico, o Lula estava preso há 2 anos atrás, e tem muita gente que gosta de dizer que o presidiário não podia ganhar a eleição. O Lula saiu da prisão e o povo elegeu ele presidente da República. Na eleição passada, quando o Lula, antes de ser preso, o Lula liderava todas as pesquisas eleitorais, quando ele ia disputar com o Bolsonaro e foi impedido pela questão judicial, o Lula liderava todas as pesquisas. Então é incontestável a liderança política do Lula. Mas para além do Lula, eu creio que nós tivemos uma vitória da democracia, do Estado democrático de direito, né? Nós vivemos num país e em sociedade, tu sabes muito bem, nós vivemos e somos cercados por regras. Para conviver em sociedade, nem todas as regras você concorda, não é, Miguel? Eu também, tem várias que eu não concordo. Mas nós abrimos mão de uma parte da nossa liberdade para poder ter um convívio em sociedade, para a gente conviver em sociedade. Agora, nós não podemos simplesmente não concordar com as regras quando elas não direcionam para aquilo que eu penso que seja o melhor. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? E com todo o respeito que merece os eleitores do Bolsonaro, e a grande maioria dos eleitores do Bolsonaro hoje estão conscientes de que houve um resultado eleitoral e agora tem que se preparar para a próxima eleição. Mas nós precisamos separar este eleitor que votou por convicção política, ideológica, por entender que esse projeto deveria continuar, e aquele eleitor que hoje é instigado, por incrível que pareça, até por lideranças políticas, né? E esse eleitor que, na nossa concepção, dito ontem pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que é um terrorista que botou uma bomba num caminhão-tanque lá em Brasília para explodir no aeroporto. Isso nós não podemos atribuir como exercício da liberdade, né? Nós vivemos em sociedade, a sociedade tem regras, então nós não podemos conviver com isso. Mas eu quero aqui fazer esse registro justamente para reconhecer que o Lula tem uma responsabilidade enorme, essa frente ampla que foi construída, de conseguir trabalhar na unificação do país. Nós precisamos, né? Nós não podemos fazer, digamos, um governo que continue colocando gasolina no fogo, né? Nós não podemos fazer isso. Eu tenho absoluta convicção de que a postura do Lula, a postura do governo, vai ser um governo de concertação nacional. Nós precisamos reconstruir isso, né? Eu diria que se o Lula conseguir daqui 4 anos encerrar o seu mandato e nós termos uma eleição para presidente da República em que nós tenhamos 2 candidatos que debatam ideias, sejam mais liberais, menos liberais, mais de cunho social ou não, mas num clima de civilidade, eu acho que nós já teremos uma grande vitória do governo, né? Então eu quero assim deixar uma palavra para a comunidade de Tupã-Seretã, né, que nós precisamos compreender o processo político, né? Na política não existe espaço para esse extremismo que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, né? Nós respeitamos quem pensa diferente, sempre tivemos esta posição, mas nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento que tem hoje de pessoas que estão, digamos assim, se contrapondo àquilo que é mais importante para nós. Porque ao mesmo tempo que a gente ouve as pessoas dizendo que estão lutando pela sua liberdade, ergue um cartaz pedindo intervenção militar. Então, que contradição é essa, né? Nós queremos liberdade. Liberdade dentro de um Estado de direito, com regras que as pessoas precisam respeitar e que o resultado das urnas também tem que ser respeitado. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento à comunidade do Tupã-Seretã. Como tu disseste aí, nós perdemos no segundo turno, ganhamos no primeiro, mas, acima de tudo, deixou claro que o PT é uma grande força política no município, e não só o PT, porque aqui eu quero, a Jô, você já citou aqui, lideranças do PSTB, com o Ronaldo, a Anclaire do MDB, o PDT foi um partido que esteve sempre junto conosco, então estas votações que ocorreram no âmbito majoritário, quer seja para o Lula, quanto também para o Eduardo Leite, e aqui a nossa demonstração a favor do Eduardo Leite também é uma demonstração do espírito democrático que nós temos que ter. O nosso candidato não foi para o segundo turno.
tem muitas questões, por exemplo, que hoje está na pauta aí a privatização da Corsã. O nosso partido é radicalmente contra a privatização da Corsã. Nós não deixamos de continuar pensando dessa forma. Agora, isso não nos dá o direito de desconstituir, porque a população elegeu, e elegeu com folga o Eduardo Leite. Então, nós temos que entender que ele é o governo que o povo quer. E, da mesma forma, maior ou menor a diferença, o povo brasileiro, e de maneira especial as classes mais populares, todas as pesquisas indicavam que a grande largueza de diferença que o Lula tinha era justamente nas camadas mais pobres da população. Então, uma esperança muito grande com relação ao governo Lula. Obviamente que isso vai ter uma cobrança muito grande, né? O resultado da eleição diz isso, vai ter uma oposição muito forte, mas se ela for dentro dos limites da Constituição, eu não tenho dúvida de que nós vamos retomar esse ambiente democrático, que eu acho que é muito importante, né? Eu diria que agora é o momento da gente tentar trabalhar numa perspectiva de construção, terminar com esse discurso, né? Tem que reconhecer, não adianta, né? Não adianta querer dizer que eu não vou respeitar o chefe da quadrilha, enfim, isso, inclusive, na minha opinião, para algumas pessoas que deveriam ter um mínimo de respeito à liturgia do cargo, é algo abominável, né? Mas isso depende da postura de cada um. Mas eu quero registrar aqui que o nosso partido, né, vai trabalhar para que Tupã-Siretã continue, né, sendo uma prioridade, para que a gente continue tendo recursos, os programas sociais que vão ter, e inclusive com essas representações que tu disseste aí dos nossos deputados. O Pimenta provavelmente vai ser ministro do governo Lula, né, vai estar na Secretaria de Comunicação, próximo ao Planalto. Nós temos outros parlamentares, o próprio Edgar Preto está sendo cotado para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou se não for, talvez ocupe algum cargo relacionado ao INCRA, à CONAB. Então são lideranças políticas do Rio Grande do Sul que terão também esse destaque e a possibilidade de abrir essa veia de comunicação, né, que nós queremos estreitar, desde que haja interesse, né, com o município de Tupã-Siretã, para que a gente continue desenvolvendo políticas importantes para a população de Tupã-Siretã. Este é Cristiano Aquino, nós também ouvimos Joceline Aquino e a Eliane Mantelli com relação a fazer uma avaliação sobre o ano de 2022, especialmente a questão ligada à política e, claro, aqui falando em nome do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, mas eles permanecem conosco, porque a gente vai falar um pouquinho, vamos especular um pouco como é que vai ser 2023, quais as expectativas, que ações vão tomar, vai ter ações já iniciais, já estão acontecendo, vão acontecer, enfim, vamos avaliar um pouco isso também. Vamos a um rápido intervalo, manhã de terça-feira, 27 de dezembro de 2022, manhã de tempo parcialmente nublado, 26 graus de temperatura. Daqui a pouquinho o pessoal da Atmosfera e Meteorologia vai nos trazer algumas informações, mas eles já estão me mandando um resumo aqui, que tem probabilidade entre a tarde e a noite de hoje de termos pancadas irregulares, né? E na madrugada de quarta também, né? Mas é probabilidade e pode ocorrer chuva de 0 até 25 milímetros, depende do local aí. Então vamos torcer para que venha e que venha calma e tranquila. Você está com a Tupã, o programa Variedades em nome de Cevale, despertando as pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30 que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência. Rede de Farmácia São João, visite seus familiares com segurança. Faça o teste Covid na São João, Farmácia São João. Compre no site, aplicativo na São João. Você está com a Tupã, o programa é o Variedades nas plataformas analógicas e digitais da sua Tupã. Estamos ao vivo no seu FM, nos 97.1 do seu rádio. Também estamos ao vivo nas plataformas digitais, no aplicativo, no site. Também nas lives com imagem ao vivo aqui do estúdio, né? Interação de algumas audiências aqui estão interagindo conosco. O Marcelo Siqueira, bom dia, de Ceará, Santa Catarina. Eu fui colega do Cristiano no Joaquim Nabuco, ele sempre trabalhou e é gente boa. Eu nunca vi ninguém falar mal dele, meritocracia sempre foi dele. A doutora Maria Crescia era professora, está dizendo aqui o Marcelo Siqueira, lá de Ceará, Santa Catarina. Nós temos também aqui o Aldila Pereira dando um bom dia, o Ricardo Aquino, né? Seu irmão, acho, dando um bom dia aqui. Valmir Freitas de Oliveira dando um bom dia a todos. A Unira Alves também, assim como a Daiane Castilhos Gomes. Bom dia, companheiros. Ela, eu acho que é ligado ao partido, então. Quem é mais aqui? Maria Elizabeth Rangel, viva a democracia e nós brasileiros, agora é Lula presidente. Nadir Calduro dá um bom dia. O Ricardo Aquino, a partir de 1º de janeiro, o Brasil volta a ser feliz de novo. Hashtag Lula presidente. Ednei Rodrigues Correia dando um bom dia, Miguelzinho, uma ótima terça-feira. A Daiane Castilhos Gomes, de 1º de janeiro, o Brasil volta a sorrir.
Ednei Rodrigues Correia, um abraço à vereadora, um excelente trabalho, a presidente do partido e ao vice do nosso partido, diz o Ednei Correia. A Kátia Elisiane Silveira de Souza dá um bom dia. O Marcos Bosta do Santo, bom dia, família RT. A Jaque Lima, de onde que um ladrão vai ser bom para o Brasil? Só um burro não vê que ele vai transformar o Brasil numa Venezuela. Não vai ser só nós, mas aqueles que votaram nele também vão sofrer as duras consequências. Mais um ladrão jamais sobe a rampa. Essa é a minha opinião, diz a Jaque Lima. A Kátia Souza, Brasil vai se harmonizar, se Deus quiser. Chica Quevedo, bom dia, Miguel, uma semana abençoada a todos. A Alnira Ribas, parabéns, companheiros. A Vilma Conceição Martins dá um bom dia. A Beverly Mendonça dá um bom dia, família RT. A Ivonete Moreira também dá um bom dia. A Ana da Costa Fialho dá um bom dia. Sinedir Aguiar, um bom trabalho para todos. E aí, será que teremos chuva? Esperamos que sim, Sinedir. A Gleice de Moura Ferreira dá um bom dia. O Álvaro Brum, bom dia. Viva nosso Lula. Angelita Ribeiro dá um bom dia. Jaime Dias, grandes palavras. É Lula, diz ela. São audiências que estão repercutindo aqui junto conosco. A grande maioria simpatizantes do Partido dos Trabalhadores ou apoiadores ou simpatizantes de Lula aqui. Algumas críticas, nem algumas até pesadas, usando palavras como o Cristiano bem colocou antes. Assim. Cristiano, usando essas colocações ali e amenizando um pouco os termos, mas aquele sentido que a ouvinte ali colocou, parcela da população brasileira tem para eles, claro, de que o Brasil vai perder a democracia, teremos uma autocracia, alguns falam judicial do STF, outros falam da presidência da República, semelhante ao que aconteceu na Venezuela, enfim. Há uma boa parcela da população que crê seriamente nisso e tem um receio muito grande. Você há pouco comentou que uma grande necessidade do governo Lula é amenizar essa questão e nós terminamos esses 4 anos com um país menos harmonizado. Alguns dizem que o Lula, por ter tido a prisão, por ter perdido seus direitos políticos, volta com uma intenção de revanche ou de ser mais agressivo do que foi nos mandatos anteriores dele. Como é que você recebe essas críticas? Recebo aquelas que são respeitosas e que não fogem, digamos, do padrão mínimo de civilidade. Recebo, acolho e creio que elas nos ajudam também a trabalhar na perspectiva de que realmente a gente precisa fazer um governo de concertação nacional, né? Nós, diferente do que algumas pessoas têm dito, né, o fato do Lula ter vivido esse período, né, da prisão, ao nosso ver e ao ver do judiciário, como nós conversávamos antes, nós vivemos num conjunto de regras, então não posso simplesmente concordar quando as regras me servem. Então, o Lula concorreu, né? O Lula pôde concorrer, o Lula foi inocentado de todos os processos, né? Ele foi eleito presidente da República, diplomado presidente da República. Os poderes constituídos do Brasil hoje, tanto o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário, as instituições do país funcionam normalmente, né? E o que há é um certo extremismo de grupos absolutamente reduzidos, né? Que, digamos assim, trabalham nessa perspectiva da desestabilização. Mas eu não tenho dúvida, Miguel, de que não há por parte do Lula e por parte do PT qualquer sentimento de revanchismo, né? Até porque nós teremos muito trabalho pela frente. A contrário senso do que se diz, o governo Bolsonaro entrega um país absolutamente corroído, porque as políticas sociais foram praticamente extintas, né? Hoje nós não temos um programa de habitação popular que possa contemplar as faixas mais empobrecidas do Brasil. Nós perdemos renda, hoje o dinheiro vale muito pouco, eu gosto de conversar na língua que o povo entende. Eu pergunto para a dona de casa que me ouve, para o trabalhador assalariado, até aquele mesmo que ganha 2, 3 salários, se o que ele comprava um tempo atrás, ele compra hoje. Não compra, obviamente, o custo de vida encareceu demais. Nós perdemos o Brasil hoje, e aí quando as pessoas dizem assim, o Brasil vai virar uma Venezuela, eu digo, mas o Brasil, para a população pobre, já é uma Venezuela. Para a pobreza, para aqueles assalariados, para quem tem dificuldade, já é uma Venezuela. Porque as pessoas não têm o que comer, as pessoas estão virando as latas de lixo. Quer dizer, não é uma Venezuela para uma parcela restrita da população que tem condições, as suas expensas, de viver com dignidade.
porque houve um abandono completo das políticas sociais durante o governo Bolsonaro. Então, há uma necessidade de retomada desse processo, né? Não existe mecanismo que faça com que a economia gire, e aqui vamos entrar num tema absolutamente importante, que é a questão de como que você compatibiliza uma gestão fiscal responsável com o investimento em políticas públicas, para que não haja, digamos assim, um descompasso. Hoje, nós estamos recebendo o relatório de transição, que foi coordenado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que o presidente Bolsonaro entrega um país com um déficit de 400 bilhões de reais. Então, quer dizer, qual é que foi a gestão responsável do ministro Paulo Guedes quando se entrega um déficit desse para o próximo governo? Basta se verificar que essa PEC que foi aprovada agora, na verdade essa PEC não é para o governo Lula. Essa PEC é para a gente poder minimamente compatibilizar o orçamento com a necessidade do gasto que está previsto no orçamento para o ano que vem. Esse orçamento não foi o nosso governo que elaborou. Esse orçamento para 2023 foi elaborado pelo governo Bolsonaro. E não há como cobrir a despesa orçamentária com aquilo que tem de recurso previsto. Então, quer dizer, o que foi aprovado agora pelo Congresso Nacional é para tapar os furos do Bolsonaro. Então, quer dizer, a responsabilidade do nosso governo para frente, por exemplo, do auxílio emergencial, Bolsa Família, Auxílio Brasil, o nome que se dê, por exemplo, não é essa promessa foi feita só pelo Lula? Não. Quem é que fez essa promessa primeiro? Não foi o Bolsonaro? Foi. E agora as pessoas estão criticando. Não, nós temos que garantir, porque isso seria um estelionato eleitoral na medida que não se cumprisse. Nós não temos... Basta nós verificarmos, Miguel. Hoje, o programa de imunização do Brasil, as campanhas de vacinação, eu ouço quase que corriqueiramente aqui você fazendo um apelo às lideranças sanitárias, fazendo um apelo para que a população vá se vacinar, mas nós praticamente destruímos o programa de imunização do Brasil. O Brasil era referência mundial nisso, né? Hoje nós somos olhados pelo mundo e quando as pessoas falam, pensam que o mundo não está vendo o Brasil. Hoje nós somos olhados pelo mundo, digamos assim, quais são os países que apoiam a política do Bolsonaro. Hoje nós devemos para organismos internacionais valores estratosféricos. Nós não pagamos as nossas contribuições para a Organização Mundial da Saúde, para a Organização Mundial do Comércio, para a ONU. Então, quer dizer assim, o Brasil se isolou. E nem aqueles setores do empresariado, do mercado financeiro, aqueles decentes, obviamente. Quando eu falo, por exemplo, o setor do agronegócio vai ser contemplado com a indicação do ministro da Agricultura. Por exemplo, quem vai liderar o processo do Ministério da Agricultura é uma pessoa ligada ao agronegócio, porque nós entendemos a importância do agronegócio. Mas aquele agronegócio correto. Isso significa dizer que nós vamos ter uma política de repressão ao desmatamento ilegal da Amazônia. Isso nós vamos fazer, obviamente. Agora nós temos que ter clareza de que nós precisamos respeitar um setor que é importantíssimo para a economia brasileira. Então é nesse sentido que eu creio que o Lula vai trabalhar, né, com uma composição ministerial que possa ser ampla, né, que possa ser aberta e que a gente consiga, para e passo, reconstruir essas pontes que foram ruídas durante o processo eleitoral, né? Nós não podemos, não há como a gente fazer o nosso país crescer se nós continuarmos com esse acirramento que hoje nós vivenciamos. Então, quer dizer, um posicionamento desses, de que, olha, não vai subir a rampa, quer dizer, vai subir a rampa porque nós vivemos num Estado democrático de direito, vai tomar posse, e vai tomar posse numa grande festa popular, porque o povo brasileiro escolheu o Lula para ser presidente da República, e nós depositamos toda a nossa esperança. Você se recorda, os governos do Lula, eu brinco sempre, tenho amigos meus, aqueles que não são, digamos assim, insanos, né? Amigos que são ligados ao setor empresarial, ao setor do agronegócio, e que ganharam muito no governo Lula. Nós tivemos o maior perdão de dívidas para o setor do agronegócio foi no governo Lula. Então, quer dizer assim, nós temos noção da responsabilidade que temos para governar o Brasil e vamos fazer uma ponderação muito óbvia aqui. Qual é que seria a intenção do PT, que procura crescer do ponto de vista político? Qual é que seria a intenção do PT fazer um governo aos moldes do que vive a Venezuela hoje? É óbvio que isso é um verdadeiro absurdo, é uma narrativa totalmente descabida. Como é essa narrativa de pessoas que estão aí hoje dizendo que não vai tomar posse, pedindo intervenção militar, tem gente botando lanterna de celular na cabeça pedindo ajuda de OVNI. Então, quer dizer, não podemos dar crédito, né, para pessoas que têm esse tipo de comportamento, né?
A gente ouve, aqui na emissora temos essa tradição de ouvirmos todos os segmentos, né? As pessoas que criticam a condição legal do Lula concorrer argumentam de que na questão judicial ele não foi inocentado e sim foram anulados os processos e que não houve prova de que ele estava totalmente inocente, e sim que foram anulados. Como é que vocês recebem esse tipo de comentário? Na verdade, isso é um comentário de pessoas leigas do ponto de vista jurídico, né? Porque hoje nós vivemos num Estado democrático de direito de que existe a presunção de inocência. Então, quer dizer, eu posso até achar que o fulano não vale nada. E isso é uma régua moral minha, uma particular, pessoal. Eu tenho todo o direito de pensar dessa forma e até, inclusive, de externar isso do ponto de vista político, desde que eu não ofenda a honra, a integridade, né, que eu não vá injuriar a pessoa. Né? Então, o primeiro passo é esse. Nós vivemos num estado em que há a presunção de inocência. E qual é a forma de você considerar uma pessoa culpada? É o devido processo legal. Então, quer dizer, nós temos um conjunto de regras que um processo vai tramitar, que você vai ter o direito de defesa, que você vai ter que ser julgado por aquele juiz que tem a competência para te julgar. Por exemplo, se um fato ocorrer aqui na comarca de Tupã-Seretã, o juiz natural que tem competência para julgar esse fato é o juiz da comarca de Tupã-Seretã. Na medida que o juiz da comarca de Júlio de Castilhos avocar para si essa responsabilidade, esse processo vai se tornar nulo, de pleno direito. E foi o que aconteceu, né? Tanto é que toda a Operação Lava Jato, pela vaidade do juiz Moro, né, vários processos foram avocados por ele para Curitiba e que depois foram considerados nulos. Então, quer dizer, não houve o devido processo legal, o direito de defesa, e além disso, que aí entra na questão política, né, ficou escancarado de que foi uma perseguição política, porque o Moro condenou o Lula para o Lula não poder ser candidato na eleição de 2018, logo em seguida assume de ministro da Justiça do Bolsonaro. Então as pessoas vão querer me fazer crer que quando usam esse argumento de que o Lula não é inocente, eu vou ter que acreditar nessa conversa. Então, na verdade, nós vivemos num Estado democrático de direito, em que regras servem quando elas nos agradam, mas tem que servir quando também nos desagradam. Ou você acha que nós ficamos satisfeitos lá em 2018 quando o Lula foi preso? Nós achávamos que havia uma arbitrariedade, uma ilegalidade naquele processo, porque desde o princípio nós questionávamos a forma como estava sendo conduzido o processo. O que nós fizemos? Silenciamos, respeitamos a lei, fizemos manifestações, nos organizamos, nos preparamos, trabalhamos do ponto de vista político e trabalhamos do ponto de vista jurídico, né? Bom, o STF está aí hoje, as pessoas vão dizer assim, mas o STF tem que ser concursado, isso, tem uma série de coisas que precisa mudar, realmente, e eu concordo com isso. Agora, isso é uma questão de cunho legislativo. O Congresso Nacional tem que mudar isso, nós temos que alterar a Constituição. Hoje nós vivemos sob a égide deste contexto jurídico. Então, quer dizer, para todos os efeitos, o Lula é inocente. O Lula foi elegível, tanto foi elegível que eleito foi, com maioria de votos, diplomado foi, empossado será e assim governará o Brasil. No aspecto econômico, daí os defensores de Bolsonaro argumentam de que o governo Bolsonaro sofreu uma pandemia mundial e que saiu melhor do que muitas economias no mundo na questão inflacionária e de ganho. Evidente que houve perda de ganho, você há pouco comentou isso é claro, né? Mas esse argumento de que o governo Bolsonaro conseguiu enfrentar a questão econômica mundial de uma forma bem e entrega o país numa condição econômica razoável até por essa questão econômica mundial, vocês também como é que recebem? Não, em determinados aspectos, Miguel, a pandemia, obviamente, ela fez com que o governo Bolsonaro abdicasse e não fosse cobrado por isso. Nós vivemos 2 anos em que praticamente o único trato que se deu foi o trato da pandemia, que até, sejamos justos, do ponto de vista de recursos, até esses recursos foram aportados, muito por pressão do Congresso Nacional, mas foram aportados. Agora, do ponto de vista do conjunto das demais políticas, foram 2 anos de inércia do governo, que praticamente não se gastou, que praticamente não se investiu. Basta ser que nós estamos aí hoje vivendo, por exemplo, vou pegar um exemplo que tem muito a ver com a nossa realidade aqui de Tupã-Seretã, né? A realidade dos assentamentos. Por exemplo, o INCRA foi um órgão que praticamente foi extinto.
né? Nós não temos profissionais, nós não temos políticas públicas de reforma agrária, nós não tivemos nenhum programa de assistência técnica. Então, quer dizer, várias políticas públicas foram desmontadas. O programa da Casa Verde e Amarela, esse aí só ficou no papel, nunca se teve, ou você tem notícia de alguma Casa Verde e Amarela construída aqui em Tupanciretã? Nenhuma, né? E no contexto nacional também quase nada. Então, quer dizer, essas questões, obviamente, dessa falta de investimento fez com que o governo pudesse manter até um certo equilíbrio nas contas, até a tentativa do Bolsonaro se eleger agora, quando ele aprovou uma série de medidas de auxílio para vários setores, numa clara demonstração de querer mudar o pensamento do povo através da concessão de benefícios eleitoreiros, agora 3 meses antes da eleição, né? Então, quer dizer, quando o STF legitimou o auxílio emergencial, por exemplo, porque havia toda uma discussão do ponto de vista jurídico se era possível, a 3 meses da eleição, se aprovar o aumento do auxílio, que é o que aconteceu. Esse auxílio foi aumentado agora, às vésperas da eleição. Imagina se fosse o governo do PT que tivesse feito isso. E o STF entendeu como válido. Bom, eu não concordo. Eu não concordo do ponto de vista jurídico, por mais que entenda do ponto de vista social absolutamente necessário. Mas essa regra serviu a quem? Serviu aos defensores do Bolsonaro. E o STF se posicionou a favor. E vamos um pouquinho além. Bolsonaro sai da presidência agora, dia 31. Né? Vamos ver 6 meses a quantidade de processos que Bolsonaro terá que responder, né, pelas atrocidades que cometeu, né, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista, digamos, da própria gestão pública, da responsabilidade fiscal que deveria ter com o país. Né? Então, quer dizer assim, e o STF, como muitas pessoas dizem, e hoje, digamos, uma das grandes direções da crítica desses setores mais radicalizados é justamente vinculada ao Supremo Tribunal Federal. Ah, porque é indicação, mas o Bolsonaro indicou quantos ministros agora? Ele não está indicando, inclusive, representantes para as agências reguladoras. Todo dia está saindo manchete nos jornais indicando para as agências reguladoras, para organismos internacionais, de pessoas ligadas a ele, justamente para tentar blindar a sua questão política no futuro próximo. Então, quer dizer, esse é o contexto da democracia. Eu sempre digo que na democracia, Miguel, há inúmeras imperfeições. Inúmeras. Mas eu sempre digo que, diferente de como alguns pensam, equivocadamente, na minha opinião, com o respeito que merecem, mas como é que você melhora a democracia? Não é tirando a democracia, é ampliando a democracia, dando maior possibilidade da população participar, tendo melhores mecanismos de controle social. E eu tenho absoluta certeza que o Lula vai fazer um governo absolutamente transparente, né? Justamente para entregar para a sociedade brasileira aquilo que nós mais queremos. Nós queremos paz social, é isso, eu ouço das pessoas. Nós queremos paz, tranquilidade. Mas não há como existir paz se não tiver o mínimo de dignidade para as pessoas viver. É isso que nós vemos no Brasil hoje. Nós temos um contingente de pessoas hoje que vivem numa situação subhumana, né? Que são invisíveis, inclusive, aos olhos do governo. Então, quer dizer, essas questões que precisam ser tratadas, tendo em vista a macroeconomia, a necessidade de que o nosso país se entenda como um país exportador, que é um país que depende do setor primário, que depende da balança comercial, que depende de fazer superávit, mas que, acima de tudo, nós precisamos entregar o mínimo de dignidade para essa parcela da população que foi esquecida. Com relação você falou setor primário, é fundamental para o setor primário. Claro, o presidente Lula, que vai ser o presidente da República, é quem determina as políticas gerais, mas o ministro é quem aplica elas ou quem executa elas. Já temos o ministro da Agricultura? Nos bastidores, Miguel, já está sendo anunciado, eu acho que um senador do Mato Grosso, né, ligado, já foi, me parece que presidente da ProSoja, né, que será o ministro da Agricultura do governo Lula. Né? Esse é o nome mais forte. É o nome mais forte, nos bastidores está sendo dado como certo, deverá ser anunciado nos próximos dias, né, que é justamente para estabelecer essa ponte, para dialogar com esse importante segmento da sociedade, né, porque não é o fato de que boa parte ou quase a totalidade do setor do agronegócio tenha optado pelo Bolsonaro, que nós iremos cometer a insanidade de não compreender a importância vital desse setor para a economia brasileira, né?
Então, obviamente que justamente será indicado um ministro para reconstruir essas pontes e óbvio que restabelecer um patamar de civilidade, né, no sentido de que essas políticas possam ser implementadas, que possa haver apoio a esse setor, mas para e passo a isso que a gente consiga retomar um processo importante de valorização da agricultura familiar, do pequeno e médio produtor, que neste período também do governo Bolsonaro foi absolutamente esquecido. Então, essa questão, esses dias, um cidadão, né, conceituado na nossa comunidade me disse assim: Cristiano, vocês têm que parar com esse discurso do pobre contra o rico, do negro contra o branco, do índio contra o branco, como se fosse, digamos assim, uma questão meramente retórica e ideológica. E não é. Não é, nós não inventamos isso. Ou você vai me dizer que o Brasil não tem uma dívida histórica com a população negra? Óbvio que tem, é só nós olhar o mercado de trabalho. É só nós olhar os postos de destaque de decisão, os espaços de poder, né? Nós somos uma população de mais de 50% de população negra. E a representatividade dessas pessoas estão onde? Então, quando nós falamos de políticas públicas afirmativas, de retomar um Ministério da Igualdade Racial, de ter uma política forte para a valorização da mulher, por quê? Porque ainda nós vivemos um Estado atrasado nesse sentido. Então, são questões que precisam ser retomadas, com muito respeito, obviamente, dentro desse conjunto de forças. Tu sabes muito bem a necessidade do governo construir uma governabilidade, né? O Congresso Nacional, digamos assim, é o modelo que nós temos hoje. Vai me perguntar, é o ideal? Eu acho que não. Por quê? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que a população escolheu um presidente que tem um viés de cunho social, elegeu um Congresso Nacional majoritariamente liberal, né, boa parte dele, e uma parte ligada a esse grupo chamado Centrão, né, que tem aspectos absolutamente fisiológicos, né? Como é que você lida com isso? O próprio Bolsonaro teve problemas, né? Como é que ele lidou? Teve que entregar o orçamento para o presidente do Congresso para poder minimamente ter uma condição de governabilidade. Então, quantos pedidos de impeachment do Bolsonaro foram arquivados pelo presidente do Congresso? Dezenas. Então, quer dizer, o que aconteceu com a Dilma quando a Dilma foi levada ao impeachment? A Dilma não conseguiu negociar com o Congresso, não conseguiu se articular com o Congresso, foi levada a impeachment. Então, quer dizer, são desafios, né, Miguel? Sabes que a política, na democracia, tem tudo isso, não é fácil, né? Mas eu gosto justamente de falar, porque a política é da contradição. Então, quando eu ouço as pessoas criticando a postura da gente, é natural, absolutamente natural. A Eliane dizia que, né, nós pertencemos a um partido político, então nós representamos uma parte do pensamento e nunca teremos a pretensão, como alguns têm, de achar que nós temos a verdade absoluta, né? E até o ex-prefeito Luiz Adolfo sempre dizia, né, e eu me lembro que tu até registrava isso, né, que a ideologia é um verso diferente que tu canta, né? Então depende muito. Você pode valorizar pontos mais positivos, e tem, né, Miguel, do governo Bolsonaro. Você pode, digamos, numa campanha eleitoral é isso que se faz. Eu vou tentar trabalhar nos pontos fracos do meu adversário e ele vai falar dos pontos positivos. E venceu um, e o Lula venceu. E eu acho que é isso que nós temos que compreender nesse processo político. O tempo passa muito rápido, são 10h10 e teremos vários aspectos a tratar, mas um outro detalhe que eu gostaria de ouvi-lo também, você já tocou rapidamente, é a questão do deputado Pimenta, que foi eleito, né, teve uma expressiva votação aqui no Panciretã, mas há uma forte tendência de que ele ocupe um ministério ou a Secretaria de Comunicação, que é ligada diretamente à Presidência da República. Quer dizer, havendo isso, é um representante de nossa região que tem contato direto com a administração. O Pimenta fará parte dessa, digamos, a elite do governo Lula, lá, as pessoas do primeiro escalão do governo Lula, e além dele, teremos algum outro ligado à nossa região também? Uhum. Miguel, o Pimenta, tu sabes muito bem que ele brinca sempre, né, que o cara tem que ser parceiro na hora de comer o churrasco e depois para limpar os espetos também, né? E o Pimenta foi parceiro do Lula antes de comer o churrasco, né? Porque no período mais difícil, né, em que o Lula esteve lá em Curitiba, né, o Pimenta foi um dos poucos parlamentares que levantou voz. Inclusive, naquela eleição, ele teve até a sua votação não aumentou, né, justamente porque era um período político de muito desgaste à defesa do Lula naquele período.
E hoje o Pimenta é uma pessoa muito próxima ao presidente Lula, né? Inclusive de conversar semanalmente com Lula. Essa semana agora foi que dia? Acho que terça-feira, quarta da semana passada, ele esteve com o presidente Lula. Nos bastidores é dado como certo que o Pimenta será... com o status de ministro, assumirá a Secretaria de Comunicação, que é um setor ligado a toda a publicidade, a toda a questão da comunicação do governo com a sociedade, com os meios de comunicação. Então, um papel absolutamente importante, né? E um papel político importante, né? Ligado direto ao presidente Lula. E isso nós não temos dúvida que vai nos ajudar nessa relação da intermediação. E, obviamente, que havendo interesse da gestão pública municipal, da região como um todo, né, nós temos todo o interesse de que aqueles projetos que estão lá, que foram encaminhados e que são tecnicamente viáveis, de que eles possam ser executados. Nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Nós não colocamos a nossa diferença política e ideológica acima do interesse da comunidade. Então, isso quero deixar muito claro aqui para o conjunto da administração municipal, de que tudo aquilo que for importante, necessário e viável para a nossa comunidade, e que a nossa gestão política junto ao Pimenta na condição de ministro ou ao próprio governo federal no conjunto dos seus órgãos, nós vamos ajudar, vamos arregaçar mangas, porque nós temos o interesse maior na comunidade. Então isso é uma questão que eu queria deixar claro. E continuando nessa perspectiva, nós temos a possibilidade um pouco mais remota, mas está na disputa o nome do Edgar Preto, que foi nosso candidato a governador, muito bem votado aqui, de que possa assumir talvez uma vaga no ministério ou, digamos assim, dirigindo alguma estrutura relacionada ao setor da agricultura familiar, que é o métier onde ele mais trabalha, mais ligado, né? E depois, obviamente, esses seriam os postos ligados ao primeiro escalão, né? E depois, obviamente, depois na composição do governo, outros espaços, inclusive no âmbito dos estados, nas estruturas regionais, né? Que isso é um passo posterior e que, na medida do possível, se houver interesse, nós queremos contribuir também passando essas informações, justamente para que a gente possa ter esses canais de ligação, essa possibilidade de contato, né? Trabalhando nessa perspectiva de ajudar a nossa comunidade. Sem dúvida, importantíssimo a gente ter essas informações, porque são pessoas que podem abrir portas, digamos assim, nessas ações, né? Ivanir Cavies dá um bom dia. Laura Chapeta Cardoso. Tiveram 14 anos no poder e pouco fizeram. Espero que resolvam o que estão prometendo. É o que o povo espera desse governo, diz a Laura Chapeta Cardoso. A Zaida da Silva Ferreira, parabéns, companheiro Cristiano Aquino. A Kátia Souza está dizendo verdade aqui, deve ser do momento que você estava comentando alguma coisa que ela concordou. A Noeli Cresta dá um bom dia. A Maria Elizabeth Rangel, o Bolsonaro foi o pior da história. A Beverly Mendonça, muitos pequenos agricultores se beneficiaram com maquinários agrícolas do tempo do Lula, juro fácil, e hoje não reconhece o que ele fez ao pequeno agricultor, diz a Beverly. A Vana Nair, bom dia. O Álvaro Brum vai ter que passar a faixa para o Lula, sim, diz o Álvaro. O Marco Machado dá um bom dia. A Zilá Souza aplaude aqui. O Everson Bortolini, vejam os comentários de uns pobres que não têm um pinto para dar água, que tem cara de dizer que o presidente eleito não sobe a rampa, diz o Everson Bortolini. Já a Kátia Souza, Lula foi bom para o agro, muita gente pagou as dívidas graças aos projetos dele. A Zila Moura dá um bom dia. A Lidiane Gomes uma ótima terça-feira. O Álvaro Brunos, parabéns, companheiro Cristiano, belas e sabe as palavras. A Kátia Souza novamente aqui, verdade, Brasil para o pobre já é uma Venezuela. É esses aqui, são alguns aqui que eu já havia lido aqui. Bem, eu quero agradecer novamente a presença da Eliane Mantelli, do Cristiano Aquino, da Juscelina Aquino, né, aqui representando o Partido dos Trabalhadores, a Juscelina na condição de vereadora, o Cristiano de vice-presidente, a Eliane de presidente. Nós já ouvimos aqui o Partido Progressista, já ouvimos... agora me deu uma falha aqui assim, porque alguns dias eu não estava, mas vários partidos, e estamos à disposição de todos os partidos para trazerem uma avaliação do processo eleitoral, do resultado dela e as consequências dela, especialmente também uma expectativa para 2023. Mas eu não sei se vocês gostariam de complementar com mais algum detalhe. Fica o microfone à disposição, se algo mais queiram colocar, senão ficamos por aqui. Tá bem, agradeço então a presença da Eliane, do Cristiano, da Juscelina Aquino, com certeza estaremos em outras oportunidades ouvindo eles aqui, e a gente vai a um intervalo comercial, mas nós já voltamos com a sequência da edição do seu programa Variedades, lembrando que ele tem um oferecimento de Cevale, despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Teseus 30, que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência, a rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é a missão da São João. Um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno.
A Secretaria de Saúde informa a vacinação contra o Covid. Quinta, dia 29 de dezembro, das 8 às 13 horas, ocorrerá a vacinação contra o Covid, somente na sala de vacinação do Posto Central. A primeira dose para qualquer pessoa de 3 anos para cima. Segunda dose para todas as pessoas que se vacinaram com a primeira dose há 2 meses com Oxford, Pfizer, Pfizer Pediátrica ou há 1 mês da Coronavac. Terceira dose para todas as pessoas de 12 anos para cima, que se vacinaram há 4 meses com qualquer vacina, inclusive com a Janssen. Quarta dose para todas as pessoas de 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, que se vacinaram há 4 meses com qualquer vacina, inclusive com a Janssen. Atenção, haverá vacina Coronavac do laboratório Butantan. A sala de vacina do Posto Central não abrirá nesta sexta, dia 30. Nesta quinta, de vacinação contra o Covid, não haverá vacinação de rotina no Posto Central, somente no posto da Marcial Terra SF4. Durante o mês de dezembro, as salas de vacinação do Posto da Pedreira e Gaúcha estarão fechadas, devido a férias de funcionários. Não existe mais intervalo entre vacinas e vacina do Covid para qualquer idade. Quinta, 29 de dezembro, das 8 às 13, ocorrerá vacinação contra a Covid, somente na sala de vacinação do Posto Central. Levar CPF ou certidão de nascimento ou cartão SUS.